disponibilizou 300 micro-ônibus do Sistema de Transporte Especial Complementar e 800 vans do transporte escolar e turístico para amenizar a situação. Alguns chegaram a ser apedrejados. Em Aracaju, apenas 25% da frota de ônibus está circulando. No Distrito Federal, ônibus de várias regiões deixaram de circular. Na rodoviária do Plano Piloto, os boxes amanheceram vazios. Com o transporte público afetado, várias rodovias do Distrito Federal registraram congestionamento. Algumas escolas públicas também fecharam as portas. Estudantes, professores e servidores da Universidade de Brasília também aderiram à paralisação. Em Belo Horizonte, nenhuma estação de metrô abriu pela manhã, o que deixou 200 mil pessoas sem transporte. Na rodovia Fernão Dias, na região metropolitana, um protesto fechou parte da pista. Manifestantes colocaram fogo em pneus e interditaram o anel rodoviário. A Avenida Antônio Carlos, em frente ao FMG, também foi fechada num protesto. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, manifestantes fecharam a BR-50, sentido Uberaba, logo na entrada da cidade. A estrada ficou travada e os motoristas enfrentaram um longo engarrafamento. Na cidade de São Paulo, o trem funcionou, mas várias estações do metrô amanheceram fechadas. Andar de ônibus era uma alternativa. Nesse terminal, na Zona Norte, longas filas se formaram. A fila não tem fim. Dona Geralda acabou de chegar do Rio e encontrou os portões do metrô fechados. Já sabe como é que a senhora vai fazer para chegar em casa? Não, sem dinheiro. Nem sei como eu vou para casa hoje. Em alguns pontos da cidade, vias foram fechadas pelos manifestantes, mas reabertas rapidamente. Na Zona Oeste, eles colocaram fogo em um carro. Teve correria e a polícia jogou bombas de gás para tentar controlar o tumulto. Os bombeiros apagaram o fogo logo depois que o protesto acabou. Aqui em São Paulo, ainda não existe um balanço de quantos trabalhadores aderiram à greve. O metrô voltou a funcionar aos poucos e a prefeitura disse que colocou linhas extras de ônibus para atender a população. O que a gente vê aqui no centro da cidade é o comércio aberto e o trânsito de pedestres, carros e ônibus aparentemente normal para uma sexta-feira. Algumas agências bancárias foram fechadas, mas nem a Febraban e nem o Sindicato dos Bancários tinham um balanço sobre a greve. E em Campina Grande, na Paraíba, um policial militar foi flagrado agredindo um manifestante no meio da rua durante uma discussão. O comando do 2º Batalhão da PM disse que está analisando as imagens, que os policiais foram chamados porque funcionários de um call center estavam sendo impedidos de entrar no trabalho. Em Porto Alegre, 51 pessoas foram detidas em frente a uma empresa de transporte coletivo da capital. De acordo com a polícia, os manifestantes teriam entrado em confronto após uma ação da Brigada Militar para liberar o trânsito na avenida. Já os manifestantes negam que estivessem bloqueando a via. No Rio de Janeiro, as manifestações contra a reforma da Previdência e os cortes na educação bloquearam o trânsito em diferentes pontos da cidade. Um deles foi na saída da Ponte Rio-Niterói. Policiais chegaram a jogar bombas de gás lacrimogêneo. Em Niterói, um motorista avançou sobre manifestantes, a maioria estudantes e professores que protestavam em frente ao hospital universitário. O motorista fugiu. Apenas um estudante se machucou levemente no braço. As paralisações e os protestos contra a reforma da Previdência e os cortes na educação tiveram reflexo também em outros estados. Manifestantes colocaram fogo em pneus e bloquearam 6 rodovias em Alagoas. Todas já foram liberadas. Em Maceió, motoristas e cobradores atrasaram a saída dos ônibus da garagem por cerca de 2 horas. As aulas nas escolas públicas de Alagoas foram suspensas e, segundo o Sindicato dos Bancários, 30 agências da capital fecharam. Em Natal, só 40% da frota de ônibus entrou em circulação. Manifestantes atearam fogo em pneus na rodovia que dá acesso ao aeroporto. O trecho ficou interditado por 3 horas. Em Pernambuco, manifestantes bloquearam com terra a BR-101, o que causou um grande congestionamento. De madrugada, a mesma rodovia tinha sido fechada por caminhoneiros. No Recife, o metrô funcionou em horário reduzido e houve protesto em frente a 2 garagens de ônibus. Manifestantes também fecharam garagens de ônibus em Curitiba. 40% da frota chegou a ficar parada, mas no fim da manhã a circulação de ônibus voltou praticamente ao normal.
Em Londrina, no norte do Paraná, servidores de um hospital público aderiram à greve e fizeram apenas atendimentos de urgência. Em Belo Horizonte, a gente está sobrevoando aí o centro da capital. Neste momento, os participantes estão percorrendo aí a Avenida Afonso Pena, que é um dos principais corredores de Belo Horizonte. Eles ocupam aí as 4 faixas da avenida que estão interditadas. E é claro que isso afetou o trânsito aqui nas ruas e avenidas da região. O trânsito está bem carregado por aqui. E os manifestantes se concentraram hoje por volta de 10 horas da manhã em uma praça aqui no centro da cidade. E mais ou menos meio-dia eles saíram em caminhada aí pelas principais ruas da cidade. Participam desse protesto aqui em Belo Horizonte trabalhadores da educação, da saúde, estudantes, muitos estudantes estão aqui, bancários, representantes de movimentos sociais e sindicais. Neste momento, os manifestantes estão caminhando aí, né, na Avenida Afonso Pena e já chegaram à Praça 7, que é o marco, que é o centro de Belo Horizonte. Por enquanto, a polícia ainda não informou quantas pessoas participam do protesto. Sandra e Doni.